E eu quero já convidar nosso querido pastor Edgar. Ele estará agora ministrando a palavra de Deus. E ao final nós estaremos cantando mais uma canção de adoração ao nome santo do Senhor. Pastor Edgar, com a oportunidade para a ministração da palavra. Fique aí, receba o maná, receba a palavra de Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Graça e paz para os irmãos, amém? Muito especial estar aqui mais uma vez com os irmãos, mesmo nessa situação diferenciada. Eu vou ficar sem a máscara por esse momento, mas eu sei que nós temos enfrentado dias difíceis. E eu creio que dias assim, sem muitas respostas. Mas exatamente isso é o que é fantástico, né? Saber que as respostas estão em Deus, que as respostas são do Senhor. E eu quero trazer aqui nessa noite uma palavra para vocês que tem queimado no meu coração, que Deus tem queimado na minha alma, a respeito desses dias, desses últimos dias que nós temos enfrentado. E eu queria, você que pode, aí na sua casa, onde você estiver, abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Filipenses, no capítulo 2. Eu quero falar de exemplo, de modelo, de quem nós devemos seguir e quais as características que nós temos que ter. E eu creio que esse é o desafio que nós temos enfrentado, com tantas essas situações que nós não sabemos explicar. Mas a gente não tem obrigação de explicar nada, porque Deus sabe de todas as coisas. Ele é detentor de todas as respostas. Ele conhece a nossa dor, Ele conhece as nossas limitações, Ele conhece as nossas fraquezas, Ele sabe as situações às quais nós temos enfrentado. Então nós vamos aprender um pouco nessa noite sobre a pessoa de Jesus, nesses dias que nós temos enfrentado. Diz assim a partir do versículo 1: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Verso 3: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Verso 5: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Que nós possamos aprender nessa noite, meu Pai, sobre essa humildade. Que possamos sair daqui refletindo sobre esses últimos dias, como nós devemos nos posicionar como igreja, como servos, como cristãos que somos, diante dessa sociedade perdida. Que possamos fazer essa diferença em nome do Senhor Jesus. Irmãos, é possível fazer muitas coisas para o Senhor. Na verdade, a gente faz muitas coisas e dizemos que estamos fazendo muitas coisas para o Senhor. A grande pergunta é se o que nós estamos fazendo para o Senhor está fazendo junto conosco. Se Ele está naquilo que nós estamos fazendo. Se não só estamos fazendo coisas, mas essas coisas também são coisas que partem do princípio da vontade de Deus. Se Deus também está diante dessas coisas. E aqui, essa carta paulina, que é uma exaltação à alegria, a carta da alegria, ele estava preso. O apóstolo Paulo estava em cadeias e ele escreve essa carta com todo um cuidado para a igreja, exaltando a alegria. E eu creio, irmãos, que talvez nós estejamos vivendo dias onde as pessoas têm direitos, supostamente direitos, de ficar sentadas lambendo suas feridas e reclamando dos dias difíceis. Provavelmente muitas pessoas vão argumentar em seu favor, que estão vivendo dias e têm direitos, desculpe minha expressão, mas de ficar lambendo feridas e dizendo, está difícil, não está fácil. Mas Paulo escreve aqui uma carta numa exaltação de alegria, numa condição muito difícil, e ele dá um ensinamento sobre como proceder. Sabe, eu fico pensando, a igreja tem um modelo. A igreja sempre teve um modelo. A igreja sempre primou por um modelo, e esse modelo é Jesus.
Paulo disse que um dia nós temos que chegar à medida, à estatura de Cristo Jesus. Então, nós temos uma medida, nós temos um alvo a chegar, nós temos um caminho para chegar. E esse caminho é chegar à medida de Cristo Jesus, até que um dia cheguemos à medida, à estatura, à varonilidade, ao tamanho perfeito de Jesus. Então, o nosso alvo, a nossa referência é ser como Jesus, é ser igual a Jesus, é andar como Jesus, é amar como Jesus, é servir como Jesus, é se parecer com Jesus. Então a igreja tem um modelo, a igreja tem um arquétipo, a igreja tem algo para se basear, tem os seus pilares, esse pilar é Jesus. João escrevendo Apocalipse, ele diz que Jesus era o espírito da profecia. De Gênesis a Apocalipse, tudo aponta para Jesus. Em Gênesis 3,15 já falava de Jesus. Então nós vamos ver que Jesus é o nosso alvo maior. Então, nós temos que nos parecer com Jesus. E Paulo aqui começa dizendo assim, olha, completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Pensem como igreja, como corpo de Jesus, como alguém que quer ser como Ele, pensem igual, sentem a mesma coisa, porque o Espírito é o mesmo, o Deus é o mesmo, não pode haver partidarismo entre nós, não pode haver divisões entre nós, porque Jesus, Ele não foi dividido, Jesus é um todo, Ele morreu e Ele ressuscitou, e Ele venceu a morte e nos deu vida, estando nós mortos. Então nós não estamos divididos em nós mesmos, nós somos um corpo, somos o corpo do Senhor, nós somos a igreja, o organismo vivo, nós somos a verdade de Deus aqui nessa terra, nós somos luzeiros, nós somos embaixadores, nós temos que andar como Ele. E eu sei que não é fácil andar como Jesus. E aqui Paulo começa a dar assim, olha, o mesmo amor. Nada façam por ambição egoísta, e nem por vaidade. Irmãos, sempre na caminhada cristã, nós temos que ponderar se o que eu estou fazendo é porque eu preciso fazer para agradar ao Senhor, ou estou fazendo para que as pessoas vejam o que eu estou fazendo. Sabe, a gente vive uma vida cristã ao longo da nossa história sempre baseada num pilar. Eu estou fazendo por ambição egoísta. Isso que eu estou fazendo é para que as pessoas me notem. Isso que eu estou fazendo é para ser notado. Eu estou fazendo porque eu quero me parecer com Jesus e é o que Ele faria se fosse eu. E nem por vaidade. Irmão, a vaidade é uma armadilha tão perigosa. O homem é provado pelos elogios que recebe, não pelas exortações que recebe. E aí Paulo está dizendo, olha, toma cuidado, se o que você está fazendo, você não está fazendo por vaidade. E nesses dias de pandemia no Brasil e no mundo, nós temos visto assim um espírito de solidariedade nas pessoas. Muita gente doando cestas básicas, doando cobertores, doando alimento, doando roupa, doando tempo, saindo da sua casa, indo em direção às pessoas que estão desempregadas, que não têm salários, pais de famílias que não têm, mas nem aonde tirar uma receita para cuidar da sua esposa e dos seus filhos. E é nesse exato momento que nós como igreja precisamos fazer isso aqui, né? Fazer, mas não por ambição egoísta e nem por vaidade. Sabe, e eu fico pensando que nessa era dos celulares, dos smartphones, das tecnologias, sempre tem uma foto e uma filmagem perto. Nós estamos entregando a cesta com uma mão e fazendo a selfie com a outra. E a Bíblia diz que nós temos que a mão direita não sabe o que fez a esquerda. Não é importante as pessoas saberem o que você fez. É importante você saber o porquê você está fazendo. Porque nós estamos fazendo, porque nunca teve uma época que a igreja pode fazer tanto pela sociedade. Nós estamos aí para resplandecer, para fazer luz, para brilhar na vida das pessoas. E aqui Paulo fala, toma cuidado que a vaidade entra no seu coração e você começa a fazer por você mesmo. Você começa a produzir para o reino de Deus porque você quer ser honrado pelos seus pastores, quer ser honrado pelos seus líderes, mas você se esquece que a medida é ser igual a Jesus. A medida, o balizamento é ser igual ao Mestre. E Jesus fez muita coisa sem plateia. Eu acredito que nós como igreja precisamos aprender a fazer sem plateia, humildemente. E aqui ele fala, olha, mas humildemente considere os outros superiores, sabe?
O próximo é sempre aquele que está diante de mim. E é tão difícil esse exercício de considerar o outro superior a eu, porque esse outro, às vezes, eu não o conheço, eu não sei a sua história, eu não sei se é um marido que cuida da esposa, que respeita ela, eu não sei se é uma esposa que é idônea, eu não sei se é um bom filho, eu não sei nada sobre as pessoas que vêm até a minha vida, mas eu não tenho obrigação de saber, eu preciso ser uma referência, eu preciso humildemente considerar as pessoas superiores, eu tenho que, Jesus é o maior modelo de promoção de vida, a igreja precisa aprender a promover as pessoas. Nós precisamos aprender a promover todas as pessoas que vêm até nós, porque a sociedade é muito habituada não a promover, mas esculachar com as pessoas, humilhar as pessoas, e nós precisamos ser luzeiros, precisamos aqui exaltar, não exaltar, mas colocar, promover as pessoas. As pessoas vêm até nós e a gente tem uma palavra de Deus para a vida delas, que ela vai sair de uma situação e vai chegar numa outra. Eu creio, irmãos, que nós precisamos saber que o outro também é tão especial quanto o eu. Que esse outro, ele é tão amado por Deus quanto eu. Que esse outro é tão amado pelo Senhor quanto eu e você também é. Não tem distinção do amor de Deus para ninguém. E aqui Paulo, olha, faz esse exercício. Comece a exercitar a sua fé. E aqui para mim, pastores, você que está me ouvindo aí, para mim o maior exercício da vida cristã é: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Irmãos, a Bíblia não proíbe você e eu cuidar dos nossos interesses, a Bíblia não diz para não fazer isso, mas o grande desafio de ser igual a Jesus é que sempre o próximo é mais importante do que eu mesmo. O próximo é sempre mais importante do que eu mesmo. Os meus interesses não estão acima dos interesses dos meus irmãos, das pessoas, da sociedade, da vida, do ser humano. Porque nós somos seres humanos, nós somos feitos à imagem e semelhança do Senhor. Então não tem ninguém mais importante do que eu. Todos nós somos importantes diante do Senhor. E esse exercício de fazer esse trabalho dentro do meu coração, de que o outro é superior, de que o outro também acrescenta, que o outro também ensina, que o outro também me abençoa, que o outro também me enche, que o outro também pode me alimentar espiritualmente, que todo mundo que passa pela história da sua vida pode acrescentar em você, todo mundo que passa por você pode te abençoar. Não existe isso de as pessoas passarem pela história da sua vida e aquelas que você queira que te abençoe, não, essa aqui tem muito me acrescentar, então eu vou andar com ela. Essa aqui não vai me abençoar muito, então eu não vou andar com essa. Não existe isso. A Bíblia diz assim, olha, você não precisa de cuidar só dos seus interesses, mas cuide dos interesses dos outros. A vida do outro é importante para você. E esses dias mais do que nunca. A gente nunca sabe, irmão, se os números são reais ou não são. Se o tanto que dizem que morreu não sabe, e a gente quer acreditar que os nossos governantes são honestos, são idôneos e não vão mentir números. Então se eles não estão mentindo números, são muitas mortes, sim, são muitas vidas, são muitas pessoas que morreram, sem saber até do que morreram. Essa situação chegou, abalou as estruturas da economia mundial, abalou as nações, abalou os países, abalou governantes, abalou famílias, desestruturou tantas coisas, mas essas coisas não abalaram Deus, porque Deus não está na circunstância, Deus é acima da circunstância. A Bíblia diz que os pensamentos de Deus são inescrutáveis e insondáveis, os propósitos de Deus são eternos, não são temporais, e é tão difícil balizar isso, porque eu consigo às vezes pensar terrenamente, de maneira cronológica, dias, meses e anos, e Deus não está amarrado a dia, meses e anos. Deus está confirmado com seu propósito eterno, de salvar as pessoas e de levá-las para o céu. E para isso, a gente precisa considerar os interesses dos outros, e aqui diz assim, seja a atitude de vocês a mesma de Jesus. Qual era a atitude de Jesus, irmão? Eu fiquei pensando, fiquei me fazendo essa pergunta, dizendo assim, qual seria a atitude de Jesus hoje? Qual seria a atitude de Jesus? E é exatamente as minhas atitudes precisam se parecer com a dele. Sabe? A minha atitude tem que ser
pelo menos próxima da dele. O meu jeito de agir e de amar tem que ser pelo menos próximo do dele. Se eu não estou conseguindo, eu oro, eu dobro os meus joelhos, eu continuo clamando para me parecer com ele, mas eu preciso ter os mesmos sentimentos, as mesmas atitudes. Eu tenho que ter as atitudes de Jesus. Jesus foi à casa dos pecadores. Jesus andava pelas ruas de Cafarnaum, da Galileia, com as pessoas excluídas, marginalizadas, pessoas sem nenhuma esperança. Jesus estava no meio delas. Jesus entrou numa casa que tiveram que descer a pessoa pelo telhado, porque tinha tanta gente dentro da casa, porque queria estar perto dele. E eu não acredito que naquela casa tinha pessoas ricas, tinha pessoas bem-sucedidas e resolvidas financeiramente. Dentro daquela casa tinha as pessoas mais necessitadas da Judéia, mais necessitadas daquele lugar, e desceram doentes pelo telhado para chegar até ele, porque Jesus cura, Jesus restaura, Jesus ama, Jesus abraça, Jesus ele tem compaixão. A Bíblia diz que ele olhou para Jerusalém e ele teve compaixão, ele teve misericórdia quando ele olhou para Jerusalém, quando ele olhou para os pecadores, para a mulher samaritana, quando ele olhou para Zaqueu, para todos os homens e mulheres que encontraram com Jesus. Ele teve um olhar de misericórdia, ele teve um olhar de amor, ele teve um olhar de perdão. Ele dizia para as pessoas: olha, os seus pecados são perdoados, vai, não peques mais. Jesus não era um acusador, Jesus era um perdoador e um salvador do homem. E nós precisamos ter essas atitudes. Nós precisamos aprender a perdoar as pessoas. Nós precisamos aprender a amar as pessoas. Seja essa pessoa quem for, se ela é cheirosa, se ela não é cheirosa, se ela está bem vestida, se ela não está bem vestida, nós precisamos ter as atitudes de Jesus. E para ter as atitudes de Jesus, eu tenho que me humilhar, eu tenho que descer, eu tenho que abrir mão de quem eu sou para que Ele seja em mim. Exatamente esse é o desafio do Evangelho. É o outro que me preocupa e não eu mesmo. Esse outro, eu quero que ele tenha sucesso, eu quero que ele seja salvo, eu quero que ele seja transformado, eu quero que ele seja curado, e eu quero oferecer a minha vida em favor do outro, porque isso é o Evangelho, isso é ser servo, isso é pertencer à pessoa de Jesus. Tenha as atitudes de vocês a mesma de Jesus. Sabe, Jesus naquela cruz, Jesus olhava aquela multidão que estava vendo ele ser crucificado. Jesus estava muito machucado, muito debilitado, estava com dores, estava numa situação muito ruim. Também podia estar lambendo as suas feridas, e ele fala: olha, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. É a atitude de Jesus. Sabe, a igreja está com os dias contados na terra. A igreja está com o seu calendário contado. Todo mundo está aproveitando agora o ensejo da pandemia para falar de escatologia. Não é ensejo, irmãos, não é aproveitar, deixa não, é uma realidade. Jesus está às portas. Jesus está vindo buscar uma igreja que tem as atitudes de Cristo. A Maranata, vem, quem quer que Jesus volte? Eu quero que Jesus volte a toda hora, irmãos. Eu não estou preocupado com a sociedade, com o mundo, não. Eu não quero ter sucesso aqui. E nós temos que tomar muito cuidado novamente, irmãos. A vaidade, a ambição egoísta. Quais são os motivos que nos levam a fazer determinadas coisas? Irmãos, nessa noite eu quero que você saia daqui com uma reflexão. Quais são as suas reais motivações em servir a Deus? Quais são as nossas reais motivações de professar uma fé na pessoa de Jesus? Eu acredito que seja somente uma, que eu e você estamos trilhando um caminho para se parecer com Ele. E nós queremos ser como Ele. Nós queremos ter as atitudes dele. Irmão, ter a atitude de Jesus é ter uma atitude que surpreende. Ter a atitude de Jesus é ter uma atitude que ninguém espera. Irmão, quando aquela mulher foi pega em adultério, todo o povo estava com pedras nas mãos, e Jesus estava sentado no chão, na poeira da Galileia. E ele sentado no chão naquela poeira, escrevendo com seu dedo naquela poeira, naquelas pedras, naquele cascalho. O povo inquire e ele fala assim: olha, essa mulher foi pega em adultério.
Essa mulher, e a lei de Moisés diz que ela tem que ser apedrejada diante da lei. A lei diz isso, e ela foi pega, e é verdade, é fato, não tem mentira, é isso mesmo que aconteceu. E eles queriam que Jesus ali fosse pego de surpresa. Mas quando nós temos as atitudes de Jesus, nós não somos pegos de surpresa. Pessoas que se parecem, que têm a mente de Cristo, ela não é pega de surpresa. E Jesus, olha, quem não tem pecado, jogue a pedra. E de repente Jesus volta a olhar para essa terra ali, para aqueles cascalhos, e quando ele levanta a sua fronte, quando ele levanta a sua cabeça, não tem mais ninguém, as pedras estão no chão, e aquela mulher pecadora, suja, imunda, sozinha, machucada, e está ali no canto, encolhida, e ele olha para ela e pergunta: ei, cadê os seus acusadores? Se eles não te acusaram, se eles não te condenaram, quanto mais eu. Vai, não peques mais, levanta daí, muda de vida, muda sua história, você foi perdoada, não se condene mais. Irmão, se perdoe, levante, se põe de pé, porque Jesus te perdoou. Você nasceu de novo, irmão, se pareça com Ele. Não deixe Satanás te acusar, não deixe Satanás colocar medo no seu coração, mas seja um valente, seja um homem ou mulher que se coloca de pé, que não tem medo das adversidades, que não tem medo de dias difíceis, porque dentro de você tem as mesmas atitudes que tinha em Jesus. Todos os dias da sua vida, as pessoas, todos os dias da sua vida, as pessoas vão olhar para você e vão dizer assim: essa pessoa tem as atitudes de Jesus. É isso que eu espero. Eu espero que as pessoas olhem para mim, mesmo que no dia mais difícil, mesmo que eu esteja num leito de um hospital, mesmo que eu esteja acamado, mesmo que eu esteja internado, mesmo que eu esteja em situações que eu não tenho mais condições de oferecer nada fisicamente, mas eu tenho fé, eu vou estar ali com esperança e dizer que existe um Deus, que existe um Jesus e que eu tenho as atitudes dele. Irmãos, nós, a igreja evangélica, precisamos aprender uma coisa: existe um modelo, existe uma base, existe um modelo a ser seguido, existe alguém que nós temos que nos parecer, e é Jesus de Nazaré. Ele é o alvo, Ele é o caminho, nós temos que ser como Ele. E olha, eu vou dizer uma coisa, 1 João capítulo 2, versículo 6 diz: aquele que diz que está nele, deve andar como ele andou. Aquele que diz que está nele, deve andar como ele andou. E quem anda como ele andou, tem as atitudes que ele teve. Sabe, a igreja evangélica precisa aprender a cuidar dos pecadores. Não adianta, irmãos, as pessoas chegarem dentro da igreja feridas e machucadas e encontrar no meio de nós pessoas que não têm as atitudes de Jesus. É exatamente aqui, nesses dias mais do que nunca, as pessoas precisam encontrar em mim, em você, alguém que tenha as atitudes de Jesus, que os interesses meu e os seus sejam os interesses de Jesus. Aqui diz assim que Jesus se esvaziou, assumiu a forma de servo, e foi fiel até a morte de cruz. Sabe, Jesus estava na glória. Jesus tinha anjos 24 horas cantando para ele, dizendo que ele era santo. Jesus tinha os 24 anciãos dobrando, os 4 seres viventes. Jesus vivia na glória ao lado do Deus poderoso. Jesus estava na glória sendo adorado junto com seu Pai, e ele teve que descer de lá, e ele teve que se humilhar, e ele teve que se esvaziar, ele teve que assumir uma forma de servo. E ele nem nasceu num lugar de honra, ele nem nasceu num castelo, ele nasceu numa manjedoura, ele nasceu no estábulo junto com seu pai e com a sua mãe, e com alguns convidados que eram os animais que estavam naquele lugar. Jesus veio aqui, a sua encarnação já foi uma vergonha. O Deus Todo-Poderoso teve que vir viver em carne, habitar em nós, cheio de graça e de verdade. Ele habitou, ele andou entre nós. Temos a nossa atitude, irmãos, temos que ter a atitude dele. Cheio de graça e de verdade, ele veio habitar entre nós. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Irmãos, para ter a atitude de Jesus, nós precisamos ser simples, precisamos ser humildes. Irmão, não tem lugar no reino de Deus para soberba. Nós precisamos ser humildes, precisamos esvaziar de nós. E Paulo, quando ele vai continuando no capítulo 2 aqui,
ele começa a falar de duas pessoas. Ele diz assim para a igreja de Filipos: olha, a grande maioria das pessoas buscam seus próprios interesses e não de Cristo. Muito, a maioria, a grande maioria das pessoas. Paulo, não é eu que estou falando, está aqui mais para frente no capítulo 2. Ele está dizendo para a igreja de Filipos: olha, muitas pessoas buscam só os seus próprios interesses e não de Cristo. Mas eu vou mandar para vocês, eu vou enviar até vocês. Eu estou em cadeias, mas eu vou enviar até vocês duas pessoas, que elas têm as atitudes de Cristo acima delas mesmas. Eu vou mandar para vocês Timóteo. Timóteo é um homem que não está preocupado com as suas questões. As questões de Jesus estão acima na vida dele do que as suas próprias. E eu também vou enviar Epafrodito, que estava doente, ele quase morreu, para trazer aqui o que vocês precisavam, que vocês enviaram para mim. E ele também é um homem que as atitudes dele, as de Jesus, estão acima da dele. Então pode ser, olha, irmão, no meio de uma multidão de pessoas, tinha duas pessoas que tinham as mesmas atitudes de Jesus. E o que é ter a atitude de Jesus? É colocar as pessoas acima de si mesmo. O que é ter uma atitude de Cristo? É colocar o ser humano, o outro, o próximo, acima de mim mesmo. É isso, ter a atitude de Jesus. E Timóteo e Epafrodito, Paulo está dizendo: olha, a grande maioria que eu conheci, que andou comigo, os interesses deles estavam acima de Cristo. Mas essas duas pessoas que eu vou mandar para vocês, os interesses de Cristo estão acima do deles. Eu quero dizer uma coisa: procure andar com pessoas que os interesses de Jesus estão acima dos dele. Anda com pessoas que queiram se parecer com Jesus. E você seja uma pessoa que queira se parecer com Jesus. Não abra mão da sua vida, não abra mão desse objetivo, dessa meta final da sua vida, que é ter as atitudes de Jesus na sua vida. Seja a atitude de vocês a mesma de Jesus. Irmão, tudo que você for fazer na sua vida, olha para a pessoa de Jesus, olha para o Deus Todo-Poderoso, olha para o Filho, olha para o carpinteiro de Nazaré, olha para aquele que veio numa situação, numa encarnação totalmente humilhante, mas ele foi exaltado, acima de todo nome. E hoje ele tem um nome sobre todos os nomes. Ele é o Senhor do Senhor, o Rei dos Reis. Ele só é isso. Ele só chegou nesse patamar porque ele conseguiu suportar as adversidades nessa carne. Ele conseguiu vencer. Ele conseguiu cuidar das pessoas. Ele conseguiu dar vida para os que estavam mortos. Inclusive eu, inclusive você. Porque a Bíblia diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. E ele nos deu vida. Estamos nós mortos. E eu quero dizer, tenha essa atitude de dar vida para quem está morto. Nós somos instrumento de vida, levamos vida e não levamos morte, porque nós temos a atitude de Jesus. Sabe, eu creio que nos últimos dias o Senhor tem preparado a igreja que vai morar com Ele. Mais do que nunca, você está precisando, eu estou precisando, nós estamos precisando. Se ainda não dei conta, se você ainda não deu conta, se eu ainda não dei conta, nós estamos precisando de passar definitivamente, de ter as atitudes de Jesus nas nossas vidas. Até que um dia cheguemos à estatura, à medida, à varonilidade de Cristo Jesus. Exatamente assim, ser como Ele foi. Ser como Ele. E, irmão, se precisar de humilhar, se precisar de descer, se precisar de despojar do que eu sou, é muito melhor, porque Paulo disse: olha, o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Sabe, irmãos, morrer essa vida, a morte física, ela só pode fazer um benefício para mim, para você. A morte física nos leva para casa. Ela não pode fazer mais nada contra nós, porque quem crê em Jesus, quem vive em Jesus, quem tem as atitudes de Jesus, quem tem a mente de Jesus, ele já passou da morte para a vida. A morte física já não é mais adversário, porque nós já morremos com Ele, e nós vamos ressuscitar com Ele. Nada nesse mundo nos abala mais, porque a nossa fé está na rocha, está firmada naquele que tem todo o poder.
E eu creio em nome de Jesus que nós seremos transformados de glória em glória, de fé em fé. Como diz Isaías, um preceito aqui, um preceito ali, um passo aqui, um passo ali. Mas nós vamos trilhar o caminho estreito, da porta estreita. Nós não somos daqueles que retrocedem. Nós somos uma igreja gloriosa, triunfante, vencedora, porque nós temos as atitudes de Cristo em nós. Irmãos, faz um exercício. Não deixa a vaidade, não deixa as ambições egoístas balizar as suas escolhas. Sempre que você for fazer as suas escolhas, comece pelo caminho da humildade. Sempre abra mão do seu direito em favor do direito do outro. Isso é ser como o Senhor. Sabe, você abre mão do seu direito. Jesus disse para o ladrão assim: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Hoje mesmo, não é para amanhã, eu vou te levar agora. Jesus estava numa situação tão difícil para falar aquilo para ele, mas hoje mesmo, nesse exato momento você já vai comigo. Eu quero dizer para você, irmãos, que as nossas atitudes sejam as mesmas de Jesus. Seja saudável, seja doente, seja com muita saúde, com pouca saúde, seja com vida financeira abastada, seja com a vida financeira sem nenhuma condição, seja com todas as situações que a vida se apresentar, não importa, que as pessoas sempre nos encontrem com a fé em Jesus, que as pessoas sempre nos encontrem se parecendo com o Mestre, sendo como Ele, brilhando como Ele, temperando. A Bíblia diz que a nossa palavra tem que ser temperada com sal. A Bíblia diz que nós temos que abençoar a vida das pessoas, e essas pessoas podem ser qualquer pessoa, e para isso nós precisamos, em nome de Jesus, considerar o outro superior. Esse outro tem que ser superior, os interesses do outro, as minhas atitudes, tudo na minha vida precisa exalar o bom perfume de Cristo. Amém? Eu queria que você que pode, aqui quem está no templo, quem está aí em casa, vamos fazer uma oração. Você pode ficar em pé, sentado, de joelho, no seu sofá, na sua cama, não importa onde você estiver, porque Deus é Deus de perto, é Deus de longe. O Senhor não tem distância. O Senhor, Ele pode operar aqui agora, Ele pode operar na Ásia, na Oceania, na África, nas Américas. Não tem distância. O nosso Deus é um Deus acima, a soberania dEle, a supremacia dEle é tão grande, é tão poderosa. E que nós possamos, como Jesus, olhar para as pessoas e ter misericórdia, ter compaixão. Que a gente tenha as atitudes, que a gente tenha as atitudes de Cristo. A minha oração é essa: que se Jesus voltar hoje, pastor João, Ele possa me encontrar tendo as atitudes de Jesus. Se o Senhor buscar uma igreja gloriosa hoje, Ele busque pessoas que se pareçam com Jesus. Amém? É isso. A Bíblia diz que tinha 10 virgens, 5 eram prudentes, sabia exatamente o que tinha que esperar. Sabe o que aconteceu com a maioria das pessoas na caminhada cristã? Ficou a vida toda falando que Jesus vai voltar, e Ele não voltou. E eu perdi minha vida, eu perdi minha juventude, eu perdi minha adolescência. Eu podia ter feito tanta coisa, eu gastei minha vida com jejum, com oração. Eu fui para missões, eu fui para centro de treinamento de missões, eu abri mão de sonhos pessoais, eu abri mão de alvos pessoais, eu abri mão de tudo, e agora eu estou aqui velho, não vi nada acontecer, as coisas não viraram na minha vida. Eu abri mão de tudo em favor do reino de Deus e as coisas não aconteceram. Irmãos, o nosso tesouro não é aqui, não tem promessa aqui. A Bíblia diz assim, olha, para a gente encerrar, irmão, onde está o teu tesouro? Aí está o seu coração. O nosso tesouro não é nessa terra. E tem muitos pastores e líderes que têm carregado o discurso que a igreja ainda tem muito para fazer nessa terra. Não é igreja, as pessoas querem reinos aqui nessa terra.
As pessoas querem governos aqui nessa terra. As pessoas querem sucesso aqui nessa terra. Eu vou te dizer uma coisa: eu quero ter sucesso e reino é lá com o Senhor. Eu quero chegar lá naquele grande dia, na ceia das bodas do Cordeiro, e o Senhor Jesus dizer para mim: olha, você foi fiel no pouco e sobre o muito eu vou te colocar. Sabe, tem gente que consegue ser fiel no pouco. Não reclama, irmão. Tenha as suas atitudes a mesma de Jesus. Se você gastou a sua vida para o reino de Deus, você é um privilegiado. Se você dedicou toda a sua vida em prol do reino de Deus, não fica sentado, lambendo ferida, lamentando, não. Você glorifique a Deus, agradeça a Ele, porque você e eu fomos um privilegiado de poder servir Ele todos os dias de nossa vida, até que cheguemos à unidade, à plenitude, à varonilidade. Quando eu chegar lá, Jesus vai dizer: olha, servo bom e fiel, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do Senhor. Quem quer ouvir isso do Senhor? Quem aqui quer ouvir isso do Senhor? Você aí quer ouvir isso do Senhor? Então, tenha as atitudes de Cristo, se pareça com Ele. Pastor, é tão difícil parecer com Jesus, porque Jesus perdoava umas coisas que eu não dou conta. Jesus falava uns negócios que eu não dou conta de falar. Não, você vai dar conta, porque a Bíblia diz que maior é o que está em nós do que aquilo que está no mundo. Sabe, o Espírito Santo, o próprio Deus hoje habita dentro de nós, mesmo nas nossas fraquezas, mesmo nas nossas inúmeras limitações. Deus veio habitar entre nós pela pessoa do Espírito Santo, e diz que Ele te conduz em toda a verdade. Vamos orar enquanto o louvor. Senhor Jesus, que as nossas atitudes, que o nosso andar, que o nosso pensar, que o nosso agir, que cada palavra, que cada gesto, que tudo na nossa vida, que tudo na nossa vida venha convergir na pessoa de Jesus. Que as pessoas não enxerguem nós mesmos, mas possam enxergar Jesus em nós. Deus nos ensina a morrer para nós mesmos. Nos ensina a morrer para nós mesmos. Esse é o caminho estreito, esse é o caminho que eu escolhi. É o caminho estreito, é a porta estreita, é esse que me interessa. Eu quero, Jesus, ter as mesmas atitudes que o Senhor teve. Eu quero andar como o Senhor andou. Eu quero amar como o Senhor amou. Eu quero servir como o Senhor serviu. Eu quero me apaixonar pelo reino do Senhor como o Senhor se apaixonou. Eu quero, meu Pai, me desgastar todos os dias da minha vida nessa terra em prol de algo maior, que é o reino de Deus. Senhor Jesus, Senhor Jesus, nós te amamos. Nós te amamos com toda a exatidão do nosso ser. Não imaginamos a história da nossa vida sem o Senhor. Queremos, meu Pai, queremos nos parecer com o Senhor. Queremos ser humildes como o Senhor foi. Tira de nós, Deus, a vaidade. Tira de nós o orgulho, a soberba. Que o outro, meu irmão, as pessoas, o ser humano seja o bem maior. E que possamos como igreja, como servos do Senhor, como luzeiros, como sal da terra, que a gente possa, em nome de Jesus, sempre vão nos encontrar tendo as atitudes de Jesus, porque nós não somos covardes. E nessa noite eu apresento as nossas histórias diante do Senhor, e eu creio que nós vamos a cada dia esvaziar mais e mais, para que haja mais de Cristo em nós. Que, como João Batista disse, que Cristo cresça e que eu diminua. Esse é o exercício da caminhada cristã. Esse é o exercício nosso, Jesus, até o fim. É que o Senhor cresça e que a gente diminua, e que as nossas atitudes cada dia mais se pareçam com a do Senhor, em nome de Jesus.